grupo bem representativo aí, e subiu dos juniores e se tornaram aí adolescentes. Subiu do Junior Time para o Teen Time. E também nós temos um grupo que está sendo promovido, né, para o JVTD. Pessoal que está completando 17 anos, 17 mais, já está subindo. Isso significa dizer que mudanças estão acontecendo na vida de vocês. E às vezes a gente tem grandes dificuldades com mudanças, né? A gente fica com medo, a gente fica com receio, a gente está tão acostumado, né, com o nosso grupo lá do Junior Time. E aí, como que vai ser esse novo momento na nossa vida, né? Eu vou ter que me adaptar a uma nova realidade, a uma compreensão, quem sabe a uma linguagem um pouco diferente, a pessoas diferentes, né? A quem sabe a um estilo musical diferente, e a gente fica preocupado. Mas o fato é que a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E aí, pensando nisso, eu me lembrei de um texto. Deixa eu ver, pedir para o Marcos colocar lá para nós. Acho que é o Tiago que está lá. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. E aqui para nós, vamos ver o que aparece aqui. Olha. Então, é um texto de Paulo. E ele vai dizer assim: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando eu era menino, eu falava como menino. Vamos para o Junior Time. Vamos para o Junior Time. Vamos para o JVTD. Perceberam as mudanças? Então a vida é assim. É da vontade de Deus, né, que eu possa crescer, que você possa crescer. Deus não quer que você fique criança a vida toda lá no Junior Time. O desejo dele é que você se torne um Teen Time, um JVTD, e se torne uma pessoa bem adulta. E a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa perder o medo, entender que a vontade de Deus é que a gente cresça, a gente amadureça, a gente seja transformado, né? Como diz a palavra de Deus, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a nossa caminhada com Deus, ela é crescente, ela é para cima. Então esse texto é um texto bem apropriado, né? Que fala a respeito dessas mudanças, do desejo de Deus que a gente possa crescer. E aí, tendo isso, essa minha fala como introdução, eu convidei o Davi para trazer um devocional para vocês. Por quê? Porque ele saiu lá, né? Passou pelo berçário, passou por todas as fases que a gente pode passar numa igreja como a nossa. Passou pelo Junior Time, e aí chegou aqui no Teen Time. E aí também já passou, né, para o JVTD, e já está alçando aí voos maiores. E ele está aqui fazendo, e vai fazer esse devocional para nós, mostrando que o fruto desse crescimento, o fruto dessas mudanças, dessas transformações, que Deus tem promovido na vida dele, do Davi, e está promovido na vida de cada um de vocês. Hoje ele fala de uma maneira diferente, ele pensa de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele se permitiu crescer, ser trabalhado por Deus, como está acontecendo na vida de cada um de vocês. Amém? Então, diante desse devocional, vocês vão perceber essas mudanças que aconteceram na vida do Davi e que vai acontecer na vida de cada um de vocês. Então deixa eu passar aqui a palavra para o Davi.
Boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, como meu pai já introduziu, né, a questão de mudanças na nossa vida, eu já passei na fase de vocês, do Teen Time. Eu não gosto de falar isso, porque às vezes parece que eu estou querendo ser um tiozão, mas eu tenho 18 anos, hoje eu fiz em janeiro 18 anos, e hoje eu estou me preparando para uma nova fase da minha vida, que na semana que vem, daqui 7 dias mesmo, eu vou estar viajando para a Universidade Batista de Dallas, para eu estudar um período lá, e eu tenho alguns planos que eu gostaria muito de ficar, mas eu creio que a vontade de Deus tem que prevalecer sempre, né? Então eu estou indo para fazer a vontade de Deus mesmo, e eu estou muito feliz de estar podendo vir aqui na frente falar com vocês. Eu acho que se fosse eu no lugar de vocês, estaria muito feliz também de ter um jovem falando, que fala a mesma linguagem, e glória a Deus por isso. Eu vi bastante gente nova aí, glória a Deus por isso também. Deixa eu só fazer uma pergunta: quem aqui é da igreja desde pequenininho, desde jovem? Pô, legal, essa palavra vai ser legal para vocês também, porque às vezes a gente está dentro da igreja desde jovem e a gente crê que a gente já está certo, mas a gente tem que entender que Deus não tem netos, Deus só tem filhos, e a gente tem que evoluir no aspecto espiritual. Deus não quer só que você aumente de tamanho, tenha os homens, né, cresçam pelos na cara, as mulheres comecem a ser mais inteligentes, mais maduras que os homens, e logo após se casar. Deus tem planos muito maiores para você, e espiritualmente falando, eu vou falar de alguns aspectos espirituais para a evolução e que me ajudaram bastante. Se você puder pegar a sua Bíblia e abrir em Marcos, capítulo 8, do versículo 31 até o 38, que é onde eu vou trabalhar e falar um pouquinho sobre a evolução espiritual. Todo mundo aí conseguiu achar já? Vamos lá. Já está projetando isso, que bom. Então vamos ler. Então ele começou a ensinar-lhes que seria necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto em 3 dias ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreender. Então, só nessa parte a gente já consegue trabalhar numa pequena questão. Jesus estava pregando, falando da necessidade, do propósito que Deus tinha para ele, filho do homem, né? Onde ele viria para a terra, seria rejeitado, seria açoitado, seria morto e ressuscitaria. Então Pedro, como sempre Pedro rebelde, né, chega em Jesus e dá uma repreenda em Jesus, fala: pô, Jesus, como é que você está falando esse negócio aí? Você veio para salvar a gente, você vai morrer? Então Jesus vira para ele e repreende Pedro, dizendo: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E a gente pode pegar essa palavra e aplicar essa pequena frase na nossa vida. Quantas vezes a gente pensa como homem e não quer enxergar na visão de Deus? Sabe, o primeiro ponto dessa devocional, eu vou trabalhar 3 pontos. Então eu creio que o primeiro ponto seja enxergar como se deve. A gente tem que enxergar na visão de Deus. Muitas vezes a gente não tem essa vontade de enxergar da maneira que Deus ordena pra gente, sabe? A gente não quer reconhecer, olhar para aquele pecado que a gente vem cometendo, que vem acompanhando a gente e já se tornou parte da rotina, a gente só deixa ele de lado. Por exemplo, uma coisa que é muito comum na nossa cidade é o palavrão. Você chega fora da sua casa. Sua casa, não, creio eu que se for uma casa com pais cristãos, não devam falar palavrão. Mas aí você chega na escola, você fala um palavrão ali. Daqui a pouco vai para outra roda, você fala outro palavrão. Dentro dos seus amigos você fala um palavrão. Só que chega dentro da igreja, você tem que ficar se policiando para não falar esse palavrão. Esses palavrões, né? E sabe, isso não está certo, pessoal. Isso está errado. A gente não pode deixar que o mundo faça com que a gente olhe para a Bíblia e veja a Bíblia como algo que nos limita. Sabe, muitas vezes o mundo olha para a Bíblia e fala que a Bíblia é chata, onde você não pode falar palavrão, onde você não pode ir ali e se divertir um pouco. A gente não pode fazer isso. A gente tem que olhar para o mundo com a visão da Bíblia. A gente tem que olhar e entender por que Deus não quer que a gente fale palavrão.
Por que Deus quer que a gente só saia da nossa boca palavras de bênção, palavras que vão abençoar? Porque isso é aquilo que edifica. A palavra não edifica em nada, a gente tem que sempre buscar aquilo que vai nos edificar. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que buscar edificação no Espírito Santo. Sabe, por exemplo, relacionamento. Para aqueles que já estão mais perto da idade de ir para o JVTD, às vezes pensam em relacionamento. Só que você tem que pensar, essa menina que eu penso em me relacionar, ela me aproxima do Espírito Santo? Ela me traz paz? Quando eu procuro ela, eu consigo enxergar Jesus nas coisas que você faz no seu dia a dia, numa amizade. Quem que está influenciando quem? Você está sendo influenciado pelos seus amigos que falam palavrão, ou você está influenciando eles a não falar? Sabe, eu acho que uma coisa que é muito gostosa de você ouvir dentro da roda de amigos, alguém fazer uma brincadeira e uma pessoa falar, aquele ali ele não gosta porque ele é cristão, porque ele acredita em Deus. Isso, muitas vezes você pode ser tirado como chato, como chacota, mas pessoal, isso é sinal de diferença. Isso é sinal que a gente está transparecendo o Espírito Santo. E tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que tentar transparecer cada vez mais o Espírito Santo. Então acho que o primeiro ponto é a gente enxergar as coisas como Deus nos ordena. Então a gente tem que reconhecer que a gente é pecador, a gente é sujo, e que naturalmente o nosso coração está inclinado para o mal. Mas a gente tem que deixar esses erros para trás e buscar cada vez mais o Espírito Santo, tá? E seguindo ainda na leitura, no versículo 33, Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa parte é muito importante, creio eu, e quando ele fala negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, muitas pessoas têm que o tomar a sua cruz é você pegar num dia de luta e você permanecer firme. Isso não está totalmente errado, mas o tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, vai muito além disso. Sabe, é necessário a gente largar a vontade pecaminosa no nosso coração. Como o nosso coração é pecador, todo homem que nasce já nasce pecador, destituído da glória do Pai, ele sempre vai inclinar e nos levar para o mal. Então a gente tem que fugir daquela famosa frase que o mundo tem de fazer o que o coração manda. A gente tem que fazer totalmente o contrário do que o nosso coração manda. Porque se a gente fizer, a gente vai cair no pecado. A gente não pode agir por instinto, pessoal. A gente tem que buscar cada vez mais agir pela vontade do Senhor. É meio repetitivo, só que é a verdade. Muitas vezes a gente olha para a palavra e ela condena a gente a fazer algo e a gente tem como algo que é chato. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu só não posso ir ali, beijar aquela menina e sair fora? Gente, isso não, sinceramente, isso não está certo e não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. A gente tem que agir de acordo com o que a Bíblia nos manda. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa, é como uma criança, por exemplo. Uma criança que ela vai no parquinho, ela faz o que quer, do jeito que ela quer, a hora que ela quer, e na hora de ir embora, na hora dela ver o que ela tem para fazer depois daquilo, ela não tem para onde ir, ela não tem um propósito sequer. A gente é diferente, a gente está com Deus, a gente tem que se manter com Deus. Ele fala a hora, o jeito que a gente vai fazer, e após aquilo que Ele tem para a gente fazer, a gente retorna e vai para a presença dele. A gente descansa em Deus, sabendo que o nosso amanhã já é guardado por Ele. Então a gente tem uma esperança. Essa é a diferença, sabe? Jesus manda a gente tomar a nossa cruz, e esse tomar a nossa cruz, ele vai muito além dos momentos turbulentos, como eu já disse. Ele quer dizer que a gente tem que deixar tudo aquilo de lado, que para os homens, para o mundo é certo, e a gente deve aceitar a condenação do mundo. A gente tem que aceitar que o mundo vai nos condenar pelas nossas ações no Espírito Santo. E a gente tem que assumir publicamente, da mesma forma que Jesus fez. Ele tomou a cruz, assumiu publicamente que ele estava seguindo a vontade de Deus. E a gente tem que fazer isso no dia a dia. A gente tem que recusar de ir para uma festa. A gente tem que recusar de ir para aquela resenha, né, que a gente chama, na casa de um amigo, onde a gente sabe que não vai ter coisa para edificar. Onde a gente sabe que vai ter, pelo contrário, muito aquilo que vai nos afastar de Deus. Então a gente tem que tomar a nossa cruz publicamente, na frente dos nossos amigos, e falar: olha, não vai dar, eu não consigo entrar nesse ambiente e ficar em paz com o Espírito Santo, sabe?
você tem que dar exemplo. Então a gente tem que seguir aquilo que Jesus tem pra gente. E agora, terminando já, para eu tentar ser o mais breve possível, Jesus segue dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem há de se envergonhar dele quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Pessoal, a gente tem que entregar a nossa vida por completo para o Senhor Jesus, para Deus. A gente não pode viver no meio a meio, a gente não pode viver no meio do caminho, em cima do muro. Na Bíblia está escrito: seja o seu sim, sim e o seu não, não. Não tem como uma pessoa servir dois senhores. Está escrito na Bíblia, porque um você vai odiar e outro você vai amar. Então não tem como você estar dentro da igreja e ao mesmo tempo estar no mundo. Você não consegue deixar um pé aqui e um pé lá, porque as suas ações não vão acontecer. Se você tentar fazer isso, você pode ter certeza que você vai cair para o lado do mal, porque é onde o seu coração deseja estar, naturalmente. Então o que a gente tem que fazer, a gente tem que morrer para esse mundo. É meio estranho, mas Jesus fala: aquele que perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Muitas vezes a gente pode estar perdendo a chance de ir para a casa de um amigo, onde a gente sabe que a gente vai fazer tudo aquilo que Deus não se agrada e momentaneamente vai dar um prazer para a gente. Só que a gente está deixando de ter a nossa vida aqui na terra, a vida que para os nossos amigos é legal, para a gente ter a vida eterna. E a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que entender que há um propósito. A nossa vida é uma vida com propósito. A gente não vive sem saber o amanhã. A gente tem aquele que guarda os nossos dias. Então, mesmo que você passe por lutas, mesmo que você tenha que negar a si mesmo, você tem que saber que aquilo que você está negando é por um bem maior, é por um propósito maior. Então a gente tem que morrer para o mundo, deixar as paixões pecaminosas de lado dessa terra e nascermos novamente para o Cristo Jesus. Ele é o único que vai conseguir preencher o vazio da nossa alma. Mas a gente tem que entregar a nossa vida completamente a Ele, porque muitos pecados eu já tentei enfrentar, dando exemplo, já tentei enfrentar pecados por conta própria. E assim, por mais fácil que seja o pecado, não tenta enfrentar ele sozinho. Sabe, por mais que você entenda que aquele pecado muitas vezes não está fazendo bem para você fisicamente, você tem que entender que espiritualmente a gente é dependente. E a gente só vai conseguir largar esse pecado com um contato diário com o Senhor Jesus. Não dá pra gente vir aqui, por exemplo, o pessoal que gosta de fazer academia aí, não dá pra gente comer só no domingo, chegar na quarta-feira tentar levantar um supino pesado lá. Você não vai conseguir. Você pode ter certeza, eu aposto com você que você não vai conseguir. E isso é a mesma coisa com Cristo. Não adianta você chegar aqui, vir na igreja, ou vir de sábado ou domingo, você come, se alimenta 2 dias e chega na metade da semana, você acha que você vai resistir uma tentação pecada. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir resistir. A gente é fraco. Então a gente só vai conseguir resistir tendo contato diário com Jesus, tendo contato, conversando com Deus. A gente fala muitas vezes que Deus não fala, não revela pra gente as coisas que Ele tem pra gente. Mas pessoal, Ele, o Criador do mundo, deu um manual de instrução pra gente como sobreviver dentro desse mundo. Ele pegou, a palavra de Deus está aqui dentro, isso daqui é a vontade dEle, isso é a voz dEle. Então você não tem que ficar esperando você estar deitado e escutar uma voz e falar que ela é de Deus. A Bíblia está na tua mesa e você não lê. Como é que você quer escutar a voz do Senhor Jesus? Pessoal, a gente tem que buscar cada vez mais contato, oração. Não adianta. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele é católico, sabe, mas está com um pé cá, um pé lá, e a gente estava conversando sobre julgo desigual, entrando na questão da namorada dele aproximar ele do Senhor Jesus. E aí ele disse que a aproximação dele com o Senhor Jesus era quando ele acordava de manhã, ajoelhava e orava. E depois, durante o dia, ele disse que a aproximação dele com Deus era fazendo coisas boas para as pessoas. Pessoal, eu não consigo ver isso como certo. Vocês me desculpem, mas a gente tem que procurar mais, a gente tem que estar além disso. A gente não pode ter um contato com Ele no início do dia, e a gente sabe que a gente é pecador, então ao longo do dia a gente vai pecar. E no final do dia você não sente nem aquele toque do Espírito Santo para falar: ei,
vem aqui falar comigo, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Você tem que chegar de noite e entregar teu coração para Jesus, filho. Não tem essa de orar só de manhã e viver o resto do dia do jeito que você quer. Sabe, a gente tem que estar diariamente orando. Eu creio e eu sei que a oração é para os fracos. E é por isso que eu oro, porque eu sou fraco, eu sou totalmente dependente de Jesus. E eu creio que todo mundo aqui também é totalmente dependente de Jesus. Por mais que você ainda não tenha tido teu encontro com o Senhor Jesus, por mais que você esteja vivendo uma vida separada, uma vida um pecar e um pelar, nunca é tarde. Então você tem que reconhecer que você é pecador, enxergar as coisas como se deve, negar a si mesmo o teu pecado, você tem que deixar ele de lado e entender que você é dependente de Jesus e buscar cada vez mais o contato. A gente precisa dessa sede de Jesus, ansiando pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o que vai fazer a diferença na nossa vida, sabe? A gente acorda sabendo que Deus é conosco. Essa é a diferença do Espírito Santo traz. E apesar dos pesares dentro da nossa vida, ele sempre tem um plano e um propósito para a gente. O sentimento que o Espírito Santo traz, eu posso te afirmar isso, que o sentimento que o Espírito Santo traz após resistir a uma tentação é muito mais doce. E se for comparar com o sentimento de cair à tentação, e o arrependimento é um amargo que não deixa a sua boca em paz, que não deixa o teu espírito em paz. Então, pessoal, a gente precisa se entregar verdadeiramente para Jesus. Então, se você anda vivendo uma vida dupla, realmente uma vida de agente secreto, que na sua escola você chega lá e você esconde a tua fé, você, pelo contrário, você se assemelha, você se espelha naqueles que não são da fé, eu sinto lhe informar que você não está vivendo da maneira que Jesus quer. Jesus quer que a gente cresça espiritualmente. Como eu disse, não é só fisicamente. Eu falo isso por mim. Dentro da igreja, crescido, nascido, filho de pastor, mas muitas vezes não estava em crescimento. Eu estou lendo um livro, fazendo um discipulado, o livro se chama Isso Muda Tudo. E em vários pontos do livro, ele fala que a vida com Jesus, ela exige mudança. Se você vive uma vida com Jesus e você nunca percebeu nenhuma mudança na sua vida, alguma coisa está errada. E essa vida com Jesus, ela é crescente. Você está sempre aprendendo algo novo. Por mais que você já tenha lido a Bíblia 100 vezes, cada vez que você lê, a palavra de Deus é viva. E cada vez que você lê, ela fala diferente ao teu coração. Sabe? Então essa é a palavra que eu trouxe para a gente aqui hoje. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E eu creio que é isso, a gente tem que crescer espiritualmente, buscar cada vez mais o Senhor para a gente fazer a diferença no nosso meio social, dentro da igreja e fora principalmente, e falar um pouco também sobre a questão de mudanças, né? O pessoal que está vindo aí agora dos juniores, o pessoal que vai se retirar indo para o JVTD, eu já tive também nessa parte da mudança. E eu gosto muito de uma coisa que o pastor Felipe sempre fala no culto dos jovens, é que quando você está entrando em contato com um grupo novo, seja ele dentro ou fora da igreja, de preferência dentro, por favor, você não pode vir, por exemplo, vem hoje, o pessoal que está vindo visitar pela primeira vez, se sentir no teu coração de permanecer aqui, não adianta você vir hoje e vir daqui 3 meses e vir daqui, sabe, você não vai conseguir fazer contato com uma pessoa. Isso também para aqueles que estão subindo, tenta buscar vir cotidianamente, vir se der, não sempre que seu coração pedir, porque o coração é enganoso. Então a gente tem que sempre vir, mesmo que seja forçado pelos pais. A gente tem que entender que eles querem o melhor para a gente, mas tenta vir buscar, você conversa com o pessoal, sempre buscando amizades novas, não se prender à panelinha. Eu sei que a panelinha existe dentro da igreja, e assim, eu creio que ela não seja totalmente ruim, se ela tiver com a tampa aberta ela é boa, mas dentro da panelinha é onde você cria intimidade com pessoas para você desabafar, confessar pecados, que é muito importante, a gente não pode esquecer disso também. Mas tenta sempre buscar vir conversar com alguém novo, não venha uma vez por mês não, porque dessa forma você não vai conseguir fazer amizade. E para o pessoal que está indo para o JVTD, eu posso afirmar para vocês que é muito legal o JVTD, tanto quanto os adolescentes. É uma pegada bem jovem mesmo, com o pessoal dos jovens da liderança, o pastor Felipe, e pode ir sem medo, conversar com todo mundo lá, que eles acolhem bastante. E aqui no Teen Time também, eles acolhem bastante, até mesmo que sejam adolescentes, muita vergonha, muita questão de ser fechado, eu também era assim, ainda sou, mas sempre tentando, pessoal, vamos
com fé que a gente consegue, e tendo em mente que aqui é o ambiente correto para a gente estar. Aqui é onde a gente encontra o Senhor, onde a gente encontra pessoas que nos aproximam de Deus, e é isso que a gente tem que ter como objetivo na nossa vida, tá? Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês aqui. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Espero que Deus possa ter falado ao coração de vocês. Se vocês se sentiram tocados pelo Espírito Santo, pode chegar tanto no meu pai, pastor, qualquer outro pastor da igreja, ou chegar hoje no teu quarto e falar: olha, Deus, realmente eu tenho vivido uma vida errada. Eu entendo que o que eu tenho vivido não é certo perante os teus olhos, que eu preciso enxergar a vida como a Bíblia te chama, como a Bíblia chama para enxergar. Então, entre em contato com o Senhor Jesus, busca cada vez mais a presença do Espírito Santo, porque só isso, eu tenho certeza, só isso preenche a nossa alma de verdade. A gente não pode viver nem um versículo por dia, orando só de manhã. Se você faz isso, eu posso fazer uma aposta, eu posso te desafiar. Se você lê um versículo por dia, só ora de manhã, faz uma semana de teste, lendo mais a Bíblia, lendo um capítulo por dia, conversando com Deus ao longo do seu dia, para você ver a mudança. Eu posso te afirmar que eu creio que Deus tem planos maiores para a tua vida. Ele pode mudar o jeito que você enxerga as coisas. Então, se você vive essa vida longe de Deus, e você vê que você ainda tem um vazio, faz o teste. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de buscar a Deus cada vez mais. Tá bom, pessoal? Eu vou terminar aqui fazendo uma oração breve com vocês, só para encerrar o meu momento. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, ainda na Tua presença, Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu de falar aqui, ó Pai, aos adolescentes, ao ser usado como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, pois eu não quero fazer isso aqui, eu não dei essa palavra para me vangloriar, para me achar melhor, ó Pai, mas sim para a honra e glória do Teu reino, Senhor. Que cada passo na vida dos adolescentes aqui seja para a honra e glória do Teu reino, Pai. Aqueles que estão perdidos, ó Pai, eu creio que o Senhor é capaz de alcançar, pois o Senhor é aquele que larga as 99 para ir em busca daquela perdida. Toca o coração, Senhor, com o Teu Espírito Santo, pois eu sei que não são minhas palavras que vão mudar o coração de alguém aqui, mas sim o Teu Espírito Santo. Que o coração que está duro, ó Pai, amoleça, ó Deus, deixe experimentar o doce Espírito Santo do Senhor, que a Tua presença é mais doce que o mel, ó Pai, e eu creio nisso, que cada um aqui, se experimentar a Tua presença, não vai querer largar nunca mais, Senhor, pois o Senhor é aquele que mudou a minha vida, muda a vida de pessoas, e ainda tem muitas vidas para mudar. Que o Senhor possa alcançar e fazer novos discípulos aqui, ó Pai, aqueles que possam Te seguir e pescar pessoas dentro da escola, dentro da igreja, que o Senhor nos ajude a enxergar, ó Pai, a vida com o olhar que a Tua palavra nos ordena, ó Pai, negarmos a nós mesmos, compreendermos, darmos compreensão, ó Pai, para que nós possamos entender que o plano do Senhor é muito maior para nós, que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é muito maior do que nós vivemos agora, uma vida dupla, uma vida que não Te agrada, Pai. Perdoa os nossos pecados, pois nós vivemos de forma errada muitas vezes e escondemos de Ti, ó Pai, vivendo de qualquer jeito, mas que o Senhor possa nos transformar. Derrama o Teu Espírito Santo naquele que pedir, pois a Tua palavra fala que aquele que pedir encontrará e receberá, ó Pai, o que buscar há de encontrar e o que pedir há de receber, pois o Senhor é o Pai que, aquele que pede pão, o Senhor não dá pedra, o Senhor dá o pão da vida, ó Pai, a água da fonte, a água viva que traz vida, Senhor. Eu Te peço, ó Pai, encontra cada adolescente aqui necessitado. E, ó Deus, eu Te agradeço por essa reunião que nós tivemos hoje, Te agradeço pelos louvores, ó Deus, ministrados pelo grupo de louvor, que seja tudo para Tua honra e glória, ó Deus, que tudo que nós possamos fazer nessa terra seja para Você, pois é tudo sobre o Senhor, ó Deus. Eu Te agradeço e Te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha e na vida dos adolescentes aqui presentes. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês viram como é bom crescer? Não é verdade? Pois Deus tem esse crescimento para cada um de vocês, não se esqueça disso, tá bom? E Ele fez tudo sozinho, viu? Ele foi atrás do texto, Ele montou o sermão, montou tudo, as divisões. Ele não teve nenhuma participação do Pai, não. Deus abençoe, filho. Deus te abençoe, filho. Orgulhoso de você, viu? Amém?
Pois é. Vamos lá? Vamos continuar? Deixa eu passar a palavra aqui para o Beto. Até a oração final teve, hein? Isso aí. Obrigado pelo... Fico orgulhoso aí pelo Davizinho aí, né? Ele chegando no Team Time, todo time como ele falou. Então vocês aí que estão chegando do Junior Time, baixinho, de estatura ainda, meio franguinho, né? Porque eu até apertei o músculo de um júnior aí quando o Davi falou sobre levantar o supino aí, tá tudo mais, deu um músculozinho desse tamanho, né? Mas ó, quando vocês chegarem com 16, 17, 18, né? Vai tá grandão, firme e forte aí, né? E o Davizinho chegou meio tímido e tal, às vezes ficava lá no sol, na iluminação, tá, depois foi chegando mais, né? Aí quando tava quase saindo de casa, começou a entrar no equipe de louvor. Mas que legal, Deus te abençoe, Davi. Quem que vai? Daniel vai ajudar a gente aqui? Nós vamos ter outro momento aqui especial. Obrigado, pastor.